seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bem-vindos à Conferência Reunidos 2025. Eu não tenho a voz aveludada e celestial da Areta para falar, mas estão abertas as solenidades de conferência jovem. Amém, irmãos? Se você caiu aqui de paraquedas, sinto que é a minha função te explicar que esse culto é um culto especial da conferência. Nossa conferência vai acontecer, como você viu nos nossos avisos, amanhã, na sexta e no sábado. Então, por aí você tá vendo alguns jovens com umas blusas meio surradas. Não é falta de excelência e nem de prosperidade, amém? É marco e símbolo de história de uns guardiões aí que a gente tem do Unidos. Nós estamos, a grande maioria de nós, vestidos com a sua camisa mais antiga desse ministério. Um ministério que começou lá em 2014. E o meu irmão gosta muito de me zoar em relação a isso. Ele fala que eu sou uma anfitriã do Unidos, que aliso minha barba branca. Mas eu sempre gosto de lembrar vocês um pouco de como esse ministério começou lá em 2014 com Raquel e Estênio, que tinha uma visão de realmente ajuntar os jovens dessa igreja que estavam meio soltos por aí. E aí eles começaram esse ministério, deram o nome da conferência como Conferência Reunidos, com o propósito de realmente chamar jovens de outros verbos da vida, para a gente poder estar se relacionando. Logo depois a gente teve a liderança do meu reverendíssimo e amado Bruno César, aquele que me treinou em muitas coisas. E você pode ter certeza, irmão, que grande parte dos jovens dessa igreja que ralam foram treinados por Bruno César, amém? Ele que forjou aí toda uma geração de jovens que acompanhou as outras lideranças trabalhando, colocando força, ora com força, trabalha com força, faça o seu melhor. Graças a ele, nós tivemos aí depois Pastor Josias e Tiago liderando a gente em tempos sombrios de pandemia, nos ensinando sobre fidelidade, sobre permanência. Logo depois tivemos Rafa Hansman, que também foi uma liderança que me marcou muito, nos trazendo inspiração, como poucas vezes nós vimos. Uma liderança que estava direcionada a alcançar e a reunir pessoas como uma família, nos ensinou sobre paternidade, sobre alcançar aqueles que não estão sempre tão bem colocados e às vezes se sentem excluídos. O Rafa trouxe isso, e isso é muito nítido quando a gente vê as histórias das nossas conferências. A conferência, por exemplo, as últimas, que eu acho que é o que a maioria aí tá vestido, de aba, que é a laranja, a roxa, a luz, e a conferência Legado, dizem muito sobre essa trajetória. E então chegamos a Glauber e Fernanda, meus amados pastores, e que são uma liderança que, se você tem filhos jovens, ou se você conhece alguns jovens, saiba que esses jovens estão sendo forjados em caráter e uma visão totalmente cristocêntrica. Sabe, nós temos o privilégio de ter aqui líderes que se preocupam muito pouco com aonde eles e a sua própria imagem vão chegar. E se preocupam muito em forjar jovens que espelhem Jesus. Se você está presente nos nossos discipulados, você sabe que Glauber sempre fala sobre Jesus no lugar de suficiência. Jesus é suficiente. Jesus é não só o nosso... Deus não é só o nosso Pai, como também é o nosso Senhor. Então, os jovens dessa igreja local estão vivendo um tempo onde eles estão profundamente mergulhados em conhecer e em espelhar o caráter de Deus, forjados por essa liderança. Eu queria honrar eles com uma salva de palmas, por favor. E é nessa introdução muito honrada que eu tenho a missão de dar para vocês o início da nossa conferência, que tem por tema esse ano Essência. É um tema que tem tudo a ver, inclusive, com a liderança que nos conduz, que fala muito sobre em tempos que a gente vê tanto, né, o evangelho misturado com tantas coisas, nos chama muito para um lugar de retorno, de segurança, onde a gente foca de fato no que realmente importa. E com isso eu queria te convidar a abrir comigo a Bíblia em 2 Timóteo.
Lá vou eu novamente. Assim como o meu pastor Josias sempre fala da Macedônia em seus ofertórios. Estarei aqui sempre para ler Timóteo com vocês. Então vamos lá. Lá em 2 Timóteo 2, nós temos parte do versículo que embasa a nossa conferência e vai estar por aí nas camisas que vocês vão ver daqui para frente, jovens usando. Aqui Paulo está escrevendo, né, ao seu amado filho na fé, Timóteo. Paulo escreve essa carta, provavelmente a sua última carta, diretamente da cadeia, no fim do seu ministério, deixando como uma mãe que avisa o filho, né, antes de sair de casa: leva o casaco, respeita o amiguinho, né, não bate no amiguinho quando vai deixar no DI. Enfim, como um pai que dá as últimas instruções, Paulo está aqui dando as suas últimas instruções ao seu filho na fé, Timóteo, para ele viver e prosseguir o seu ministério agora sem precisar contar mais com Paulo, dando prosseguimento à obra de Deus. E aí ele diz assim, lá no capítulo 2, no versículo 1. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista prêmios se não seguir as regras, e o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. Repete comigo. Essas são as boas novas que eu anuncio. Aí ele continua no 9. E por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isto trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Aqui, Paulo está dizendo a verdadeira base do evangelho que nos sustenta. Ele está dando as instruções e ele fala, muito especificamente para Timóteo: você me ouviu ensinar as verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Você pode botar essa versão na área para mim, por favor? Do Timóteo 2:2. Essa versão que eu estou lendo é a NVI, é isso. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo te transmite. Próximo, por favor. A homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Eu gosto muito dessa passagem porque é muito nítido que o evangelho, ele não é algo que pode ficar retido em nós mesmos. Ele não é algo individual. O evangelho, ele é coletivo. O evangelho, ele tem uma visão de corpo. E quando Paulo está aqui, Paulo que escreveu o Novo Testamento quase todo, Paulo que é o grande apóstolo que vai ter convivência com os gentios, que vai levar esse evangelho para muitas outras pessoas além da bolha judaica, ele deixa muito claro a sua instrução de que esse evangelho não deve parar nele mesmo, ele deve ser contado a outras pessoas e que ele deve continuar sendo pregado e por pessoas confiáveis. Ele fala, quando ele está se referindo aqui para Timóteo, ele dá uma cartada de credibilidade. Você sabe, você conhece quem te ensinou, uma testemunha confiável. E isso ele fala porque ele ensinou a Timóteo, ele discipulou Timóteo, e Timóteo andava com ele, Timóteo conhecia Paulo. Então, ele aqui está ensinando a Timóteo: assim como você me conhece e você ouviu essa verdade de mim, você vai se fazer conhecido, se fazer confiável e transmitir essa verdade a outros. Quando a gente está lidando com a preciosa verdade do evangelho,
uma palavra que muda vidas e tem o poder de tirar pessoas de um império de trevas e destruição. Quando você se apropria dessa verdade e se coloca no lugar de ser carta viva para falar sobre esse evangelho, é importante que você não contamine a essência. É importante que, como um bom mensageiro, você tenha o zelo de lidar com aquilo que lhe foi confiável, para que quando essa palavra seja exposta e alguém duvide, não seja a sua vida fruto de desconfiança. Não seja a nossa vida o lugar de tropeço, para que a verdade do evangelho sofra questionamentos. Eu vou falar isso com muito temor, porque eu sei que talvez você não me conheça e você possa olhar para mim com... essa menina, essa jovem menina falando aí, umas verdades meio difíceis. Mas, assim como Paulo falou para Timóteo, não é a minha pouca idade que muda as verdades que eu falo. E quando eu estava estudando e orando para estar aqui, Deus me mostrava muito especificamente a imagem de um antigo boticário. Não sei se vocês sabem, né? Quando as pessoas produziam perfumes e remédios antigamente, uma imagem de uma bancada cheia de vários frascos. E normalmente, quando a pessoa vai manipular as substâncias tão delicadas, que têm cheiros e propriedades específicas, eles usam quase que um conta-gotas, assim. E aí fica uma coisa meio laboratório maluco, sabe? Cientista maluco usando conta-gotas e medindo e etc. E quando eu estava orando sobre essa conferência, sobre esses dias que estão por vir, Deus me mostrava muito especificamente como as pessoas têm muita sede e muita expectativa que conferências de jovens sejam conferências de fogo. E de fogo se alastrando, e a galera pulando e correndo, e loucura, juventude, E tá tudo bem. Às vezes é muito bom, eu gosto muito. Mas o que Deus me falava era que, apesar do óleo e do que está sendo conduzido nesses próximos dias ser uma substância altamente inflamável, nós vamos estar lidando com uma unção muito delicada, que vai precisar ser usada a conta-gotas, com muita precisão. Então, se coube a mim essa missão de estar abrindo as portas para essa conferência, eu queria muito que você ajustasse seu coração para um tempo onde coisas no seu íntimo vão estar sendo ajustadas a conta-gotas. Não só no nosso caráter individual, mas como corpo de Cristo no coletivo. Sabe, um tempo em que isso tudo é muito legal. Eu digo isso como alguém que faz a identidade visual junto com a Júlia. E gosto muito de pensar em todos os símbolos que marcam a gente. O que a gente pode fazer para essa conferência ser naturalmente algo palpável? A visão ficar impressa de forma palpável. Então, a gente faz a camisa, tem ano que a gente faz cartela de adesivo, faz um vídeo legal, faz um movimento nas redes sociais. Mas tudo isso é só adorno para uma mensagem que é muito mais específica. Nada disso que a gente passa noites em claro fazendo salva a vida de ninguém. O que salva é a palavra. O que salva é a verdade. O que salva é Cristo. E enquanto a gente estiver mais preocupado num repertório que seja viralizado, num agir de unção que gere likes, numa palavra que seja confortável, num evangelho que seja acessível e abrace todo mundo, e não no sentido da graça, que realmente abraça todo mundo, mas no sentido de que não te confronta, porque assim é melhor você sentar e ouvir as verdades do evangelho. Mas enquanto se a gente ficar muito preocupado em todo o resto que cerca a mensagem, a gente pode acabar esquecendo da mensagem. E a mensagem, ela tem uma vertente muito específica, que é Cristo, e nada mais. Não tem carro, não tem casa, não tem laudo médico, não tem nada mais que vai mudar que Cristo nos salvou. E é isso.
e eu prosperando ou não prosperando. E eu falo isso muito ciente que eu sou filha, eu nasci na palavra da fé, eu nasci nas verdades do rema e do verbo da vida, e eu sei o quanto é importante essa palavra para desconstruir um pensamento sobre um evangelho que você precisava ser pobre e humilde, que você não tinha direito a nada. Como é bom a gente saber, né, que a salvação ela também inclui bens materiais e prosperidade nessa vida. Mas não é sobre isso. É muito bom a gente saber que nós temos acesso à cura divina, que isso faz parte da salvação. Deus não coloca doença. Uau! Mas sabe, quando a gente passa por um momento de aflição, quando a gente vê alguém da palavra, que crê nessa palavra, talvez morrendo por uma doença, por uma circunstância, isso não pode abalar a verdade da palavra. E a verdade da palavra é uma só. Cristo veio ao mundo para que todo aquele que nele cresce tivesse vida e vida em abundância. Ele morreu pelos meus pecados para que hoje eu tivesse acesso a um Pai. Um Pai que por tanto tempo teve que fazer esforço para se revelar à humanidade. A humanidade não estava pronta para recebê-lo. E ele se fez pó e veio transmitir esse evangelho, transmitir o amor, as boas novas de Cristo. Nós temos acesso a um Pai. E eu sei que pode parecer meio confuso tudo isso. Eu confesso que quando eu estava preparando a ministração, eu me questionei, porque eu costumo ter um padrão, né? Eu acho que isso é muito comum nos ministros. Você entender como Deus age na sua vida. E você já seguir um certo, eu oro tanto tempo, eu preparo isso, eu não sei o que, nananã. E quando eu tava orando, eu fiquei, nossa, tá tão diferente. Dessa vez tá meio diferente. E eu creio realmente que seja específico de uma unção que está pairando sobre a igreja e principalmente na conferência. Sobre um alinhar de corações. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios 2. Uma das coisas que hoje a gente percebe nesse evangelho que tem circulado, né? No corpo de Cristo no geral, não só não na visão igreja local, mas no macro. E que Deus falou muito ao meu coração sobre um ponto que a gente tem perdido a essência. Aconteceu também lá atrás, em Corinto. Hoje a gente tem o protestantismo muito difuso. E por muitas vezes a gente vê pessoas de muitas outras denominações essas vezes maiores que a nossa, e grandes nomes do evangelho que são famosos nas redes sociais e etc. E às vezes essas pessoas erram. E nós somos às vezes os primeiros a apontar o dedo, né? O próprio corpo de Cristo, não nós, igreja local, mas corpo de Cristo. Como pode, né? Fulaninho fez isso, olha só. A igreja dele tinha 20 mil pessoas. Olha, fulaninho com 50 milhões de seguidores. E como isso enfraquece o corpo e a mensagem do evangelho? É muito importante que a gente lide com a mensagem sempre checando a nós mesmos, e o nosso pastor fala isso muito bem, né? A gente tem esse costume de falar isso aqui na igreja, que quando a gente vê o outro errar, o outro cair, a primeira coisa que a gente faz não é julgar, e sim se avaliar e falar, caramba, se essa pessoa que tinha essa trajetória tão grande caiu nisso, é bom que eu tome cuidado para que eu não caia. E aí a gente se autoavalia. A gente não julga o outro, a gente se autoavalia. Como eu faço para não cair nisso também? Mas às vezes isso não acontece, né?
às vezes as pessoas vão estar lidando com o evangelho, vão estar lidando com um lugar de influência, vão cair. E a primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus, exclui essa pessoa, tira ela do corpo, tira ela de tudo, que ela não esteja mais em contato com ninguém. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, Paulo está falando, né, fazendo referência à primeira carta que ele mandou a Corinto, sobre um irmão que ele fala, aconselha a tirar do corpo, né, a tirar da igreja, porque o irmão estava pecando, não sei o quê. A 1 Coríntios é uma carta de correção, né? E aí em 2 Coríntios ele volta e faz esse caminho de calma. Eu sei que vocês abandonaram esse irmão e isso gerou muitas dores nele, mas é importante que o corpo perdoe, é importante que o corpo ame. E aí ele fala lá em 2 Coríntios 2, no versículo 14. Ele fala, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente, agora por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. E eu vou ler aqui de novo com você essa parte do pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Que quando a gente tem essa consciência de corpo, de igreja, de pessoas falhas que nós somos, a gente sempre possa se autoexaminar mesmo, né? Paulo fala muito sobre obras da carne, ele não se ausenta em corrigir quando as igrejas que ele cuidava apresentam erros. E o que eu vejo muito é que nessa conferência a gente vai estar tratando muito com esse lugar de autoavaliação, que quando a gente prega essa palavra, quando a gente fala essa palavra, sabe, é tanta responsabilidade. Ele fala que essa palavra é como o bom perfume. O bom perfume de Cristo. Nós espalhamos o bom perfume de Cristo. E para aqueles que estão no mundo, isso fede. É condenação. E a essência, ela não pode estar corrompida num lugar que esse fedor seja nosso. Entende? Ele mais para frente, ele vai falar sobre como estar exposto ao evangelho gera no pecador uma tristeza, mas essa tristeza que gera frutos de arrependimento. E hoje eu percebo que às vezes a igreja tem um lugar de uma condenação que gera uma tristeza que afasta as pessoas de Deus, que não gera arrependimento. Mas o bom perfume do evangelho, ele gera uma tristeza de arrependimento. E nós conduzimos esse bom perfume, conduzimos essa essência. É importante que não haja em nós nada que vai corromper essa essência. Eu tenho certeza que alguém vai ler durante esses dias de conferência algo sobre o guento, sobre como uma mosca contamina todo o guento. Eu tenho certeza que, né, como uma dose de fermento levada toda a massa. Mas é muito além daquelas pequenas sutilezas, as pequenas raposinhas. Não é muito isso. É muito um ajuste total. Sobre um evangelho que, por muito tempo,
acabou virando entretenimento e deixou de ser sobre a verdadeira palavra da fé. Deixou de ser sobre o verdadeiro amor exposto. E sabe, vou dar uma descontraída aqui. Esse ano eu tive uma oportunidade muito legal de ir para Tulsa, na conferência do Homecoming, que é uma conferência que reúne todos os associados Rema do mundo, voltando para casa, voltando para o lugar onde nasceu a visão do Rema. E foi muito interessante porque era a minha primeira viagem internacional. Eu ia estar lá, né, olhando na cara do Kenneth Hagin. Oh, meu Deus! Esse cara que eu cresci ouvindo, cresci lendo os livros dele. E do pai, enfim, toda a família. E aí eu tava com muita expectativa de ser, tipo assim, a conferência. Sabe? Tipo, meu Deus, eu vou chegar lá e aí vai, tipo, ter um anjo com vários olhos. E uau! Eu nunca recebi uma revelação como essa. E aí na primeira ministração do Kenneth Hagin, ele subiu durante o louvor, foi para trás do púlpito e falou: boa noite, irmãos. Queria que você abrisse comigo em Marcos 11:23. E aí ele passou 50 minutos falando sobre fé. Exatamente igual várias quintas-feiras que eu vim aqui. Exatamente os mesmos exemplos. Aí eu falei com meu irmão lá, o Rema funciona como uma faculdade, né? Então, nos dias, a conferência dura a semana toda, e nos dias de aula, os alunos têm aula normal, é uma faculdade mesmo. Então, tem um prédio do Rema, eles sentam lá, tem cadeiras, com espaço, apostila, um quadro, o professor chega, lá, boa noite, turma. Como a gente estava falando na aula tal, você abre, não sei o que lá, escreve no quadro, é uma aula, uma faculdade. E aí eu fui com meu irmão, tipo, cara, vamos um dia, porque nos primeiros tempos era sempre alguém da família Rema de fora que ministrava. Então um dia era o ministro do Brasil, outro dia o ministro da França, mas não era especificamente alguém da casa, né, de Tulsa. Então eu falei com meu irmão, poxa, vamos assistir uma aula do Rema, né? Do Rema de Tulsa. E aí a gente, e eles tinham essa possibilidade mesmo, enquanto estava tendo a conferência, a gente foi para as salas do Rema assistir as aulas. E a gente teve a oportunidade de assistir uns 3 dias mais ou menos de aula. E aí uma das aulas que eu assisti foi de submissão e autoridade. E aí o professor chegou, não sei quem, abram seus livros, lá, submissão e autoridade, começou a ministrar. E aí ele virou e falou assim, sabe, tem coisas que são muito simples sobre submissão e autoridade, meu irmão. Se você não é capaz de respeitar um sinal vermelho, deixa eu te falar, enquanto você avança o sinal, o anjo fica preso do sinal. Aí eu falei, Marcela Chianca, como tá diferente? Igual. Eu peguei 8 horas de avião para ouvir a mesma coisa. Mas sabe, caraca, eu peguei 8 horas de avião para ouvir a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a palavra é a mesma. Porque eu tô num ministério muito comprometido com a visão. E aí não importa se eu tô no Brasil, em Xique-Xique, Bahia, se eu tô em Campo Grande, se eu tô em Tulsa, se eu tô em Paris. Não importa, porque a palavra é a mesma. E aqueles responsáveis por carregar essa palavra estão com zelo em manter essa palavra. Independente da cultura do lugar, independente da convicção política, independente se está nevando, se está fazendo 40 graus, independente. Essa palavra é a mesma. E eu não digo isso, graças a Deus nós estamos associados ao Ministério Rema e é graças a essa palavra da fé que nós temos as nossas igrejas estruturadas. Mas eu não digo isso para engrandecer uma instituição, amém? O que eu estou falando aqui é sobre o preservar a essência. O quanto você saindo daqui, desse lugar, o quanto você andando lá fora, o quanto distante você esteja, ouvindo várias coisas, você vai conseguir preservar essa palavra. Como a gente tem lidado com as verdades do Evangelho. E como a gente tem lidado com o nosso ego, a nossa fama, ao ponto de a verdade do Evangelho sempre permanecer.
como que a gente tem manejado as nossas vontades e as nossas convicções e colocado elas expostas à palavra. E quando bate, não, isso aqui eu vou ter que abrir mão. O quanto a essência de uma palavra da fé tem sido corrompida por bens, o como a vontade de fazer essa palavra conhecida, na verdade, tem sido transformada em quantos seguidores eu agrego, o quanto o meu louvor e adoração que conduz o povo tem sido transformado em música viral. Não tem nada de errado em alcançar pessoas e juntar multidões. Jesus pregou para multidões. Não tem nada de errado em se fazer conhecido. Mas que não seja você. Que nós sejamos cartas vivas de outra pessoa. Que essa essência não seja corrompida pelo nosso ego, pelos nossos achismos. Ano que vem é ano de eleição. Que não seja corrompida pela política. Que não seja corrompida pelo dinheiro. Que não seja corrompida. Que se mantenha pura. A verdade, a palavra da fé, o nosso caráter. Para que Paulo, assim como Paulo falou para Timóteo, a gente possa falar para o outro. Essa verdade que você ouviu, ela é uma verdade, mas você ouviu de uma testemunha confiável. Eu sou confiável. Porque eu sou imitador de Cristo. Lembra essa parte também? Então que nós possamos ser essas testemunhas confiáveis. E aí, só para não perder o costume, eu queria que o Luciano botasse aqui para mim a imagem. Dessa vez, não uma obra de arte, mas sim aquilo que a gente vai estar vendo nesses dias. Essência, substantivo feminino. Aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. Ideia central, argumento principal, espírito de uma religião. No aristotelismo, o conjunto de qualidades, propriedades e atributos universais que caracterizam a natureza própria de um indivíduo concreto, em oposição às alterações circunstanciais. Vou falar de novo. Atributos universais que caracterizam a natureza própria de um indivíduo concreto, em oposição às alterações circunstanciais ou características excepcionais que possam eventualmente acometê-lo. Aquilo que fica, aquilo que permanece quando eu sou contrariado, quando Deus não faz o que eu quero, porque, pasmem, Ele é Deus, quando o bem material que eu estou criando não chega, quando eu tenho que orar um pouco mais de uma semana para minha enfermidade ser curada, quando o meu ego não é aplaudido, aquilo que permanece. O que permanece? Cristo. Nas minhas palavras, naquilo que eu prego, naquilo que eu vivo, Cristo. No meu caráter, Cristo. No que eu falo, Cristo. Como eu trato o outro, Cristo. É isso que permanece. Você pode se colocar de pé? Como eu disse, talvez esse não seja o início de uma conferência de jovens, de correr, de fogo. Talvez essa não tenha sido a minha ministração mais linear. Mas sabe, a gente está lidando aqui com óleo inflamável que não pode ser corrompido. E eu queria que nesse momento a gente, principalmente os jovens que estão aqui, que vão estar aqui nesses dias de conferência, mas todos vocês, óbvio, que a gente tirasse um momento de consagração. Não só consagrando a conferência em si, mas nos consagrando, entendendo o que no meu coração está desalinhado e está corrompendo um verdadeiro evangelho. Profundo, né? Difícil. Mas eu queria que nesse momento a gente orasse um pouco em línguas. O ministério de música pode fluir.
ao Deus que me deu tudo. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.